Capítulo 365 de Black Clover no ar com a volta do Asta, chegando assim, gente, em grandiosíssimo estilo, num momento tão memorável quanto foi a chegada do Naruto lá na hora da luta do Pain. Eu diria que isso daí animado vai ser ainda melhor do que aquele momento. Então já deixa seu like aqui que a gente vai falar sobre isso, sobre a Nero, sobre a rainha das bruxas, né, tá indo pro saco, o sumiço do Finral, vamos falar sobre tudo. Se inscreve aqui também no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e na descrição tem o link da Atacado Collections para vocês poderem conferir os Funko Pops e Action Figures de animes, séries, filmes, famosos, de tudo que vocês imaginarem tem lá, tá bom? Funko Pops a partir de R$75, depois que o vídeo acabar, clica lá para ver. No primeiro quadro do capítulo 365, a gente tem a confirmação de que, como a magia, né, que a Sekri finalizou ali o 364, ela realmente estava realizando um selamento para que a galera que estava lá à beira da morte pudessem continuar minimamente de pé, e aqui ela ainda complementa o que a gente já tinha falado, dizendo que ela selou as dores. Então, por mais que eles estejam ali tudo estrupiado, tudo detonado, eles realmente não estão sentindo nada. O que é bom por um lado, já que é muito difícil você lutar num nível muito alto com o corpo todo doendo, né? Eles estão cheios ali de hematomas, de cortes, de tudo. Só que por outro lado, isso pode ser perigoso, porque se você não tá sentindo dor, você corre o risco de se colocar em situações muito mais perigosas do que você se colocaria se você tivesse sentindo alguma coisa. O problema é que a Nero precisa ficar ali, daquele jeito que ela tá, daquela forma, né? Mantendo o feitiço ativo, e se ela for atingida, todo o selamento que ela fez vai se desfazer. Aí, meus amigos, aí já era, sem touros negros capazes ali de lutar. O Gauch e a Grey estão ainda na mesma situação de antes, mais mortos do que vivos, mas é aí, gente, é aí que ela entra no jogo. A gente estava esperando pelo momento em que a Charme ia trazer o Lobão para a batalha e finalmente isso aconteceu. E ela não só trouxe ele, como ela usou a magia dela com uma fusão ali com a magia do Nat, e ainda mostrou que ela sabe usar pelo menos o básico da técnica de Zeten, tudo isso num breve momento de protagonismo que ela teve nesse capítulo, que eu espero que ela tenha mais, porque assim, gente, a Charme é muito forte, e o Tabata às vezes falha um pouco em escrever ela como sendo tão forte quanto ela é. Mas eu sei que o caos tomou conta de tudo ali, né, já na altura desse campeonato tá tudo destruído, e o bagulho tá tão foda, mas tão foda, que até o Nat perdeu os chifres, coitado. Mas o lance é que, com os anjos soltando ali os golpes de luz pra cima da galera, o lobo da Charme simplesmente consegue sugar esses ataques, botar lá na panela e mandar pra dentro, né, o que é uma habilidade de anulação muito eficiente numa situação dessas, porque ter que lidar com esses ataques desses bichos aí é realmente um saco, eles são muito fortes, e em contrapartida, a gente vê a Charme modo humana fazendo o básico do Zeten, que é ali manipular o Ki de forma bem precisa para poder concentrar o poder no braço ou na mão, no caso ali ela tá concentrando nas duas mãos, né, e depois liberar com muita velocidade, causando um corte fortíssimo. Aqui, na verdade, ela não usa como a gente viu lá em Ino, a Ishika e o Asta usando, né, com o corte. Mas ela meio que libera isso como um soco que explode os anjos filhos da puta que estão ali. E, gente, pouquíssimos magos até agora foram capazes de matar um anjo desse daí, né? Isso significa que realmente o poder da Charme tá num nível extremamente elevado, inclusive muito mais do que a gente pode imaginar. Ela é fácil a top 3 mais forte dos touros negros. Agora, se ela tá usando essa técnica aí do Zeten por puro instinto, a gente não sabe, tá? Porque já rolou de uma Nanta lá no País do Sol, salvando a galera da fome, então pode ser que em algum momento antigo aí os Ryuzen possam ter tido um contato bem maior com os anões, né, e ensinado essa técnica aí pra eles, que foi passada de geração em geração até chegar na Charme, ou ser por puro instinto, né, que ela aprendeu sem querer. Não me parece o caso da Charme saber exatamente sobre isso, né, senão ela já teria usado em algum outro momento, em outras lutas difíceis também que ela teve, como naquela luta lá em Hurt, contra a mina dos cabelos da macarronada lá, que eu nem lembro o nome dela, até porque eu achei aquela batalha uma bosta, muito tosca, mas enfim. O fato é que ela tá usando pelo menos as bases do Zeten aqui, ainda que ela não faça ideia disso. Mas se ela já tem a base, para ela aprender o todo vai ser muito mais fácil. E isso vai fazer dela uma grande arma contra os inimigos, caso ela consiga dominar o Zeten no nível máximo. O Asta tá chegando e pode ser que ele dê alguma instrução ali que consiga fazer com que ela evolua
mesmo ali dentro do campo de batalha, sem tempo para treinar. Agora, para quem gosta de pack do pezinho e tava esperando para ver os da Charme, é uma bela de uma decepção aí, né? Porque ela não tem uns pezinhos de princesa, vamos dizer assim. Que pezinho zoado, pezinho de dragão, vamos dizer, puta merda. Mas também é nítida a surpresa do Dannacho, vendo que a Charme foi capaz de absorver os ataques dos anjos e contra-atacar, né, a ponto de destruir 2 deles no soquinho ali. E logo do lado do quadro do Dannacho, né, que ele tá surpreso, a gente tem uma gosma preta meio que explodindo pra, na página seguinte, simplesmente a gente vê uma fucking fusão do lobo da Charme com os doguinhos do Nath, que criou um Cérbero ali alucinado que saiu comendo os anjos sem dó nem piedade. Ai, que momento memorável foi esse, gente. Eu achei assim, não tem o que falar, esse capítulo foi muito bom. Uma das cabeças é o lobo dela mesmo, e as outras 2 são do modo Canis, do Nath, né, com os chifrinhos deles ali e tal, e eles estão mandando pra dentro tudo que é anjo que eles encontram pela frente, mano. Se o Nath e a Charme não tivessem tão debilitados que nem eles estão ali, com certeza essa fusão deles ia ser muito destruidora pro Dannacho. É aquela coisa, o Cérbero é uma figura mitológica, né, de um cão de 3 cabeças que guarda a entrada do Hades, e com eles comendo os anjos, o caminho ali pôde ficar livre pro Lucky, pro Zora e pro Magna, né? E pra própria Charme também irem pra cima direto do Dannacho, né? Ficou tudo livre, só que o problema é que, além dos ataques deles não surtirem efeito nesse corno maldito, isso ainda faz com que ele use o segundo atributo que agora ele tem por causa da purificação lá e que, literalmente, gente, dilacerou a Charme, cara. Eu fiquei meio assim, tipo, esperava que ela tivesse mais ali naquele campo de batalha, mas ela ficou bem detonada. E aqui entra uma explicação sobre os poderes dos paladinos, que é bem importante e que confirma que a gente tem níveis diferentes até mesmo entre eles, né? Basicamente, mesmo que um paladino tenha ali um demônio super poderoso implantado nele, não significa que esse paladino vai poder usar os poderes desse demônio. E isso deixa a minha teoria, que eu falei no vídeo passado, ainda mais forte, porque prova que o Lucius pode separar o poder da alma, né? Ou o poder do demônio, não sei se o demônio tem alma especificamente, mas vocês entenderam, e manipular esse poder como ele quiser. Ele pode pegar o poder de um demônio e dar para outra pessoa, ou seja, quando ele purificou o Astaró, ele pegou só o poder do tempo para ele, e aí por isso o Astaró teria se dividido em 2, no Asta e no Lieb, né, com o Asta sem magia nenhuma, afinal o Asta seria a parte do espírito do demônio, né, e com o Lieb sendo a essência demoníaca, mas também sem magia, já que o Lucius roubou, e assim tendo a chance aí de desenvolver a antimagia algum tempo depois, alguns anos depois. E aqui o Dannacho confirma que o demônio purificado dele é o Baal, que era o principal deus masculino ali dos fenícios, e entre os povos da Palestina ele era considerado uma deidade maior, e inclusive os povos antigos sacrificavam crianças pro Baal. O que eu acho que entra aí como um paralelo bem forte do caráter, né, do Dannacho, já que ele se acha justo e santo e essa coisa toda, mas ele é capaz das piores atrocidades em prol da justiça, como sacrificar uma criança inocente concedendo a pena de morte para ela. E cara, quando a gente pega aqui o poder que o Dannacho recebeu, que é a magia atmosférica, e analisa com toda a mitologia por trás do Baal, a gente entende que o que o Tabata fez faz completo sentido. Ele diz que essa magia atmosférica é uma força invisível, e essa é uma das características mais fortes do Baal segundo a Goetia. Lá ele é descrito como um demônio que ensina a arte da invisibilidade para os humanos. Então o Tabata já inseriu uma característica do ocultismo na construção do Dannacho, fora que esse demônio também é conhecido por ser o demônio das armas, das guerras e também do clima. E se a gente levar em consideração que o clima é uma mudança atmosférica, essas 3 características do Baal formam todo o Dannacho paladino que a gente está vendo aqui. Ele tem magia atmosférica que realiza ataques invisíveis e ele está travando uma guerra no momento, sacando inclusive uma espada do cu para poder lutar. E aí mostrando o verdadeiro poder dele, né, os doguinhos Cérberos ali simplesmente são destruídos, né, detonados junto com o lobinho da Charme. E eu queria saber onde é que tá Luísa Mel?
nessas horas, né? Que não faz nada pra proteger os bichinhos aí. Só fala na internet e na hora que matam os doguinhos lá não faz nada. E aí a gente chega no ponto mais crítico desse capítulo. O Henry usa ali as pedras quebradas do lugar pra poder remontar ou tentar, né, remontar o Megazord, que veio numa forma que lembra um pássaro. E quando a Nero vê isso, automaticamente ela se lembra dela mesma nos 500 anos em que ela passou sendo uma passarinha e como esse tempo todo que ela passou completamente isolada do convívio humano fez com que a alma dela caísse num desespero tão grande que fez com que ela não tivesse mais apego, sentimentos, laços com mais nada no mundo dos humanos. Ela viveu pelo Lumière, acabou sendo amaldiçoada por conta da sua missão e depois de tanto tempo que ela pensou que ela nunca mais ia ser capaz de formar laços com ninguém de novo, ela literalmente renasceu numa família que era completamente conturbada, desacreditada, tida como a escória do reino, né? Mas que se acolhiam e se respeitavam, independentemente de quem a pessoa era, né? Se era forte ou sem magia, se era bêbada ou só pensava em comer, se era plebeu ou realeza, se sabia ou não controlar o seu poder, se é ex-detento ou se é um doido, né? Ali ela encontrou pessoas que não se importavam com o status social, que não se importavam com a origem, com o passado, pessoas que criavam laços puros uns com os outros e que receberam ela ali para que ela pudesse ter uma coisa que ela não teve nem na época do Lumière, um convívio social grande que havia ali, né, contato com uma infinidade de tipos diferentes de pessoas e nenhuma delas julgavam ela por ser quem ela ali ela encontrou o verdadeiro amor fraternal, né, amor de família, e foi através dos touros negros que ela passou a ter um verdadeiro motivo para viver, para poder lutar, para vencer, para ir até o final de tudo. E é interessante que ela vê o pessoal do esquadrão, né, como aqueles que salvaram ela. E salvaram do quê? Da solidão, da tristeza, da indiferença, da morte, e ela liga todos esses acontecimentos como tendo sido originados a partir de uma única pessoa, o Asta. O motivo dela estar viva, dela ter amigos, dela ter sentimentos novamente, tudo isso ela atribui ao Asta. Sem ele, né, ela ainda ia ser só um pássaro, ou no máximo teria a maldição dela quebrada lá no arco dos elfos, mas ela ainda seria uma pessoa sozinha, sem sentimentos, só vagando pelo mundo. E esse discurso, no ápice do desespero dela, é mais uma prova de que a existência do Asta muda o curso da vida das pessoas, criando futuros imprevisíveis que não estavam escritos no destino de cada um deles. E durante esse discurso dela, a gente vai vendo um por um dos touros negros caírem. O Luke, meus amigos, tomou uma espadada ali no meio do bucho para poder dar para o Magna a possibilidade de realizar um ataque. Vocês podem ver, ele segura o Magna pelo braço, né, se enfiando ali na frente dele, toma a espadada na barriga, então ele puxa o Magna para frente para o Magna soltar uma bola de fogo que vai com a corrente que ele usou lá contra o Dante, né, lembra? Só que, infelizmente, contra o Damnatio, ele não conseguiu concluir esse ataque. E ficou ainda mais fatiado do que Sushi ali, né, com o ataque do corno, que também foi lá e detonou o Megazord pássaro, e na queda do Megazord a gente tem uma visão ampla do círculo da magia ali para a abertura do portal, em que deveria estar com o Finral no meio, já que é ele que tem a magia, né, dos portais de teletransporte lá e tal, mas ele simplesmente não está lá. Onde foi parar Finral? Nessa parte aí, no quadro da esquerda, debaixo desse grande que mostra todo o cenário, a gente tem o Gordon destruído, que tá parecendo o Zagred, inclusive. Tem ali alguém que eu não consegui identificar, e no fundo a gente tem a Nero sendo arremessada em direção ao portal, né? No do meio a gente tem a Vanessa perdendo o chapéu, e na página seguinte, a Vanessa e a Rainha das Bruxas, elas estão no chão, caídas. No fundo do lado direito ali da imagem, várias bruxas sendo desintegradas. Gente, elas estão sendo mortas, desintegradas. O chapéu da rainha também voou, atravessando ali o portal, e a Nero tá caída bem debaixo dele. Então, isso significa que a essa altura do campeonato, a magia de selamento dela já era, né? E sem essa magia ativada, todo mundo ali vai morrer, né? Tudo pelo que ela tem lutado e defendido nesses últimos anos vai acabar. É por isso que esse é o ápice do desespero dela. Ela acabou de ver a vida dela passando pelos olhos ali, né? Como uma representação da morte. Vê que não tem mais nada ali para ser feito por ninguém. Ela não tem mais o que fazer. E quando o Damnatio ia dar o golpe final, meus amigos, puta merda, eu chorei quando eu vi
Os spoilers, arrepiou até os pelos do cu, juro pra vocês, gente. Porque o Asta, ele simplesmente surge por detrás da Nero, ele sai da porra do portal. E que chegada, que imponência, que tranquilidade, a serenidade no olhar do cara que vai escaralhar o Damnatio na porrada. Gente, foi uma entrada tão triunfal que eu não consigo olhar para esse painel sem ter um mini infarto toda vez que eu leio esse capítulo. Eu não sei explicar o que acontece cada vez que eu vejo, mas eu acho que nem se eu ganhasse na Mega Sena eu ia gritar tanto quanto eu já gritei vendo e revendo essa cena aqui em específico. Puta que pariu! Isso foi uma cena digna de cinema, vocês não estão entendendo. E o mais incrível de tudo é que numa imagem completamente estática, o Tabata foi capaz de passar tudo isso só pelo olhar do Asta. Ele tá calmo, tá concentrado, tá irritado internamente, imerso profundamente em pensamentos, mas ele tá emocionalmente estável e determinado a se vingar. E essa determinação no olhar dele mostra não só como ele não vai hesitar em enfrentar o Damnatio, mas mostra também que ele não vai deixar a mente dele se quebrar e ser tomada por um sentimento de calamidade. Eu sempre elogiei muito o Yuno por ter essa postura, né? Mas hoje o Asta ultrapassou o Yuno em relação a isso, gente. Pode trazer o Oscar aqui pra esse momento, porque ele merece, tá? Pode ser que o Asta ainda tente falar com o Damnatio, como ele fez com a Lily, né? Já que ele teve um contato mais profundo com ele como um paladino também, né? Quando ele era humano, de convivência. Pode ser, eu acho que faz parte da personalidade do Asta. Mas eu não acho que ele vai ser tão empático quanto ele foi com o Patri lá no Arco dos Elfos, não. Porque aqui o Asta já tinha a questão do Damnatio ter condenado ele, a Sekle e a Mari, né, por morte num julgamento super injusto. E agora ele vê todos os amigos dele, que são a família dele, à beira da morte, pelas mãos do mesmo corno. E no final das contas, por mais que o Asta saiba que ele foi modificado, ele também entende que o caráter desse Damnatio paladino não é lá muito diferente do Damnatio humano. Então o Asta tem todos os motivos válidos do mundo para poder cagar pro discurso no Jutsu aqui e simplesmente ir para cima pensando em matar o Damnatio, ao invés de salvar ele. Foda-se o Damnatio, eu apoio muito, mas muito o Asta se ele fizer isso. Na verdade, é isso que eu quero. Eu não quero discurso no Jutsu pra esse otário aí, não. E a coisa mais impressionante de todas, quando o Asta chegou pra salvar o Nat lá na luta contra a Nama e a Lilith, ele já chegou com o modo união ativo, a espada na mão. Todas as vezes que o pau tava torando desse jeito aí, ele já chegava pelo menos com uma das armas dele, né, empunhada aqui. O Lieb, nessa situação, ele tá no ombro do Asta. Ele não tá fundido com o Lieb, né, nem na forma mais básica, então ele não tá com nenhuma espada também em punho e nem com o Grimório aberto. Vocês têm noção disso? Nem o Grimório do Asta tá aberto, tá ali, ó, na bolsinha ali na cintura. Ele vai começar a batalha no mano a mano, na porrada pura. Vai estourar a cara do vagabundo no soquinho, gente. Sério. E eu não tô nem preparada pra esse momento na minha vida, não tem nem roupa pra isso. Como eu amo o Asta. Que protagonista sensacional é esse. É muito difícil eu gostar tanto, mas tanto assim de um protagonista, mas o Asta, pra mim, o Asta é tudo, assim, de verdade. Se ele causar muito dano contra o Damnatio, só usando o corpo dele aprimorado aí pelo Zeten, vai ser tão desrespeitoso pro Damnatio, ia ser tão gostoso de ver que é isso que eu quero. Eu descobri qual que é o meu objetivo de vida, é ver isso daí. Eu não sabia que eu precisava disso na minha vida até eu ver essa cena, assim, de verdade. E se ele começar assim mesmo, vai ser de uma frieza sem igual da parte do Asta, sabe? Vai ser o ápice da vida. Eu vou poder morrer em paz e morrer feliz se isso acontecer agora. Eu espero que seja isso que o Tabata esteja aí preparando pra gente. E o melhor de tudo, é tão nítido, tão palpável a chegada do Asta, né? Que mudou ali completamente a atmosfera do ambiente. Por quê? Porque o Asta chegou, a esperança do reino chegou, é isso que significa. A esperança da batalha tá bem diante de todo mundo ali. O alívio vai inundar esse campo de batalha agora e o Asta é realmente esse tipo de cara na obra, né? Agora mais do que nunca ainda.
Provavelmente, apesar da culpa que ele sente por não ter sido forte o suficiente desde o começo, ainda tá lá dentro dele, né? Ainda mais vendo os touros negros nessa situação em que eles estão nesse momento, mas o desenvolvimento dele em Ino permitiu que ele pudesse lidar com isso de uma forma mais madura e ele vai usar isso tudo agora para simplesmente atropelar o Damnatio como forma de recompensar os amigos dele por tudo que eles fizeram até ele voltar, entregando as suas próprias vidas ali, né? Pra falar a verdade. Eu acredito que ele ainda vai pedir para nenhum deles se envolverem na batalha, vai pedir para a Rainha das Bruxas curar a galera, porque ela é definitivamente a pessoa com maior poder de cura ali em Black Clover, né? E aí ele vai para cima com tudo o que ele tem, tudo. E, gente, o Asta tá na forma básica dele, caminhando em direção ao Damnatio Paladino. E ele tá completamente calmo e tranquilo com isso, vocês têm noção? Só repetindo isso aqui para vocês, porque isso aqui é muito forte, né? Esses 3 últimos dias lá em Ino, ele passou treinando. Então, imaginem o que ele não despertou de capacidade para ele estar tão sereno aqui nesse momento. Ele deve estar com uma percepção de Zetem tão alta, mas tão aprimorada, que pelo menos a princípio ele nem precisa de uma transformação para ir para cima do corno ali nesse momento. E com essa volta triunfal dele, colocando a mão na cabeça da Nero, né, como um paralelo ali dela ter passado muito tempo empolerada na cabeça dele, é uma parada que foi simplesmente sem igual. O Tabata é um filho da puta, assim, sem ideias. Ele é muito filho da puta fazer isso com a gente. Fora que, depois do ápice do desespero dela, quando ela vê o Asta caminhando, ela enxerga quem? O Lumiere nele. Reforça ainda mais o que o Tabata já vem plantando sobre a imagem do Asta como o único candidato possível a Rei Mago de Clover. Porque tudo o que o primeiro Rei Mago representa para Nero, ele tá sendo representado pelo Asta agora, vocês têm noção disso? É uma coisa muito forte, gente. Então, o fato dele estar ali significa que a porta do destino foi um sucesso também. Significa isso, deu certo. Todo sacrifício ali não foi em vão. Mas me parece que o Finral precisou fazer ali, né, uma mutreta para poder rolar essa situação. Talvez ele tenha se jogado para lá, para dentro, né, do portal lá, de alguma forma, para poder mandar o Asta para cá, porque a gente sabe que se ele nunca foi para um lugar, né, ele não consegue ir com o poder dele agora. Ele conhecendo o caminho, ele poderia mandar o Asta para cá e depois voltar com o Ryuya, os Ryuzen, né, com a porra toda, mas a gente também precisa de confirmação para entender o que aconteceu, né, com ele, por que ele não tá ali, o que foi que rolou. Fora que, apesar de tudo, lidar com os golpes invisíveis do Damnatio é especialmente difícil, porque ele nem se mexe para realizar eles. Então, o Asta no ápice do Zetem vai ser realmente a única solução e possibilidade de vitória nessa batalha, né? Mas ele vai precisar lidar também com os golpes físicos ao mesmo tempo do espadão do cu lá do Damnatio, o que pode levar um pouco à dificuldade da luta, mas ainda assim eu não acho que vai ser uma luta muito difícil pro Asta, porque ele não pode ficar muito destruído nessa batalha, né? Porque senão ele não vai conseguir lutar na batalha principal, que é contra o Lucius. Então eu acredito que ele vai encontrar aí um pouco de dificuldade, só que não vai ser nada demais. Então é isso, graças a Deus semana que vem não tem pausa e vamos lá, que eu tô desesperada aqui pra ver o que vai desenrolar nos próximos capítulos. Conta aí pra mim o que é que vocês acharam desses acontecimentos aqui, que foi sem dúvida o melhor do ano, gente. Fala a verdade, deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!